Estamos de volta com o Band Eleições desta semana, hoje falando sobre sustentabilidade. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Band Eleições a Fernanda Haskell, que é consultora em gestão e sustentabilidade. Ela desenvolve projetos que aumentam o impacto social. O Carlos Marcondes é o nosso jornalista convidado hoje. E a gente falava dessa questão de geração de emprego e renda junto à sustentabilidade. Talvez esse seja o caminho para se atingir os adultos, além da educação que a gente falava para as crianças, porque ninguém faz nada de graça nesse mundo capitalista, né, Fernanda? E talvez seja mesmo, e como nós estávamos falando, precisa uma espécie de economia paralela em relação àquilo que acontece hoje, na relação produção-consumo. Assim? No que eu estou falando exatamente? Há hoje um modelo de negócio que chama negócio social. O negócio social ele foi conceitualizado por um grande economista de Bangladesh chamado Muhammad Yunus. E a ideia de negócio social é empreender, mas o objetivo não é o lucro. Então quebra-se a ideia do lucro, e sim resolver um problema social. No mundo capitalista? No mundo capitalista. Como? Por exemplo, em Bangladesh... Aí eu vou citar um exemplo já pronto, consagrado, em que uma grande empresa apoiou. Tinha um problema de nutrição entre as crianças. Montou-se uma fábrica de iogurte, onde os nutrientes necessários para a nutrição daquelas crianças iriam ser supridos, e todo o produto era vendido a um preço de pagar os custos operacionais e o lucro não era gerado. Quem investia no empreendimento tinha um retorno social, aumentando o impacto social do dinheiro investido. Então, nessa situação, quebra-se a ideia de lucro, resolve-se um problema social e o negócio funciona como um negócio convencional, vamos dizer assim, seguindo as regras de mercado. Quais são essas regras de mercado? Mas sem um produto lucro, de qualidade. os empresários lucram no negócio primordial dele e não nessa ação que vai no combate, nesse caso, à fome. Nós vivemos um momento onde o dinheiro não é necessariamente um problema. Os empresários e o governo, eles têm dinheiro para ser investido na área social. Agora, não há bons projetos a ponto de ser, ou bons negócios a ponto de resolverem de fato o problema social e não somente dar comida aos pobres, o que geralmente, não em todos os casos, é feito. Então, o empresário e o poder público querem investir. Não sei se todos os governantes, mas tem dinheiro a ser investido. E então, a necessidade não é, nessa área social, a necessidade não é reverter o lucro, gerar lucro através desse dinheiro investido, e sim resolver um problema social. É o que acontece hoje com departamentos e empresas que investem em áreas de responsabilidade socioambiental. Pelo menos uns %, né? Pelo menos alguns. Veja, eu estou observando aqui atentamente os argumentos da Fernanda. Na verdade, o que é ambientalmente, ou tem que ser ambientalmente correto, tem que ser também economicamente viável, senão vira uma utopia. Né? Essa é a grande verdade. Sim. Infelizmente, nós aqui no Brasil, no geral, a gente se apega a modismos. É tão verdade isso, que a maioria das roupas aí de grife, etc. e tal, da moçada que tem muita dificuldade econômica, é tudo em inglês, etc. e tal, que você perguntar a um deles, ninguém sabe o que significa. Aí, de repente, vem a tese de sustentabilidade, que é muito importante. Aí a gente corre atrás dos modismos, etc. e tal. Eu acho que está na hora da gente, nós brasileiros, sermos mais brasileiros. Por exemplo, Nicolini, talvez alguns que nos assistem agora saibam do que eu vou falar. O Jânio Quadros, quando assumiu a prefeitura de São Paulo, em 85, me parece, que você talvez nem tenha nascido ainda nessa época, a primeira coisa que ele falou é que o pessoal lá na rua, que catava lixo, ele ia estimular a criação das cooperativas de catadores. Foi ideia dele. Quer dizer, uma sementinha que germinou. Isso que você está falando em São José dos Campos ocorre de uma maneira até muito eficaz, guardadas as proporções, porque o poder público ofereceu esse apoio, existem lá pessoas, profissionais como você e outros, orientando, e de repente nós já conseguimos ampliar esse trabalho, correto? Agora eu pergunto a você o seguinte, na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, são 39 cidades. Quantas fazem isso? São José dos Campos.
Taubaté, sabe? alguma coisa? Coisinha empírica, pontual. Pindamonhangaba, é mais factoide. Agora vai passar o catatreco, a dona de casa espere na porta. Mas aquilo ali, numa cidade de 150 mil habitantes, atende a 200 pessoas. Então, eu acho que está na hora da gente levar a coisa mais a sério. Né? Não ficar nas teses todas muito bonitas de serem defendidas, mas na prática não acontece nada. Que bom que vocês jovens estão entrando nessa área com tudo, porque eu acho que a única maneira da gente resolver é lá na frente, porque hoje está difícil. É verdade, Marcondes, eu concordo com você e realmente as ações acontecem de formas isoladas, o que efetivamente não resolve o problema. Como eu iria concluir, a cooperativa de catadores, ela pode se tornar um negócio social, mas ela precisa de fato acontecer com um planejamento, sem dúvida, estruturado e considerando todas as variáveis nesse planejamento. E isso inclui, sem dúvida, uma visão da cidade como um todo. Não é um catador de reciclável que não tem outra alternativa de renda e sai procurando coisas para vender no lixo das pessoas que vai resolver o problema. Precisa de um planejamento estruturado, inclusive esse é o problema, de logística, a estruturação da operação, de como recolher de forma adequada todo o material, todo o lixo e como vender, para quem vender, como fazer. Realmente é o poder público que Me permita, faz a Fernanda, eu nessa acho que nós questão. estamos, Nicolino, tão distantes dessa realidade que se você pegar todos os programas dos candidatos a prefeito das cidades, praticamente você não vai ver nada sobre isso. E é por isso que foi feito um compromisso em algumas cidades. Nós vamos falar sobre isso, para ver se os futuros governantes, pelo menos, tenham a responsabilidade de não esquecer desse tema depois das vitórias nas urnas. Mais um intervalo no Band Eleições, nós voltamos já, não sai daí.